Boa tarde, queridos, graças e paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar com vocês. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui no estado de Pernambuco. Estava falando com o pastor Laércio, com os irmãos, que eu tenho sangue pernambucano nas veias. Amém, queridos? Olha só. A minha avó Noêmia, minha avó paterna, mãe do meu pai, ela nasceu aqui. Os meus bisavós, meu bisavô Antônio Filismino de Oliveira, foi um plantador de igrejas enviado pela Igreja Batista aqui de Pernambuco para o estado de São Paulo na década de 30. Ele morreu cedo. Eu tenho em casa guardado algumas cartas desse meu bisavô aqui, pernambucano. Eu tenho uma carta de 1942, onde ele escreve pedindo remédios aos irmãos. Ele precisava de remédios e pede orações pela junta dos homens da Igreja Batista. E a minha bisavó Júlia, que também viveu aqui nesse estado, os meus 4 bisavós foram plantadores de igreja. Só o sangue de Jesus, meus irmãos. Todo mundo na igreja, mas em especial, eu faço questão de mencionar aqui a minha avó Noêmia, e esse 1/4 de sangue pernambucano que me corre às veias. Amém, queridos? Glória a Deus, tá vendo? Então, é sempre uma alegria quando eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse estado e de ministrar a palavra, de rever irmãos que o Senhor nos deu, como o pastor Rodrigo, que tem sido uma bênção na minha vida da minha família, e eu estou muito feliz de estar com vocês. Esse tema é um tema que é tão importante, o tema da unidade. E eu quero ler o Salmo 133 com os irmãos, que é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia sobre esse assunto. O Salmo 133, muitos de nós o conhecemos de cor desde criança. Cântico de peregrinação, Salmo davídico, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Oremos. Deus, nós te louvamos. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado por este dia separado para reflexão, oração. Ó Deus, que possamos de fato viver isso que está sendo ministrado. Que seja um final de ano muito abençoado nas nossas vidas, ó Deus. Que seja um período de oração, de semearmos, ó Deus, para o ano que vem. E que também, ó Pai, como foi ministrado aqui, seja um período novo na nossa nação brasileira. Período de mais inteligência, de mais convivência, de amor, que a tua igreja, de fato, seja o sal dessa terra verde e amarela. Nós oramos, agradecidos desde já, no nome poderoso de Jesus. Amém. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E todos nós sabemos como que é desagradável quando as pessoas vivem brigando. O oposto, né? Como é desagradável pessoas que brigam o tempo inteiro. Pessoas que tudo gostam de arrumar confusão. O meu sogro chama Roberto. E tem uma história que eu sempre conto de um dia que ele estava em Belo Horizonte, ele é mineiro, e aí ele estava com a minha sogra, Disse, num restaurante. Eles eram jovens, eles eram assim, namorados, noivos, e aí tinha um sujeito na mesa do lado, assim, que ficava olhando para a minha sogra. E aí o meu sogro, ele ficou invocado com isso, e ele ficava revoltado com isso. E ele falava assim: ó, Disse, aquele homem está te olhando. E a minha sogra: calma, Roberto, é assim mesmo, eu sou bonito, os homens olham mesmo, não acham ruim não.
Fazer o quê? Eu sou bonita mesmo, chama atenção. Aí eles continuavam comendo e ele continuava invocado. Disse, aquele homem ali não tirou ele de você, eu estou perdendo a fome, eu estou ficando nervoso. E ela falou assim, Roberto, vamos comer aqui, você está estragando aqui o nosso momento. E aí ele não aguentou, ele ficou muito revoltado com aquela situação. E ele chamou assim o garçom e falou assim, garçom, olha só, eu trago aqui a minha namorada, aqui a minha noiva, e aquele cara ali, ele não tira o olho aqui da minha mulher. Que coisa desagradável, o que você vai fazer? Olha só, eu vou ali, eu vou brigar com ele, estou te avisando. Aí o garçom falou assim, Roberto, deixa de besteira. Esse cara, ele sempre vem aí, ele é cego, nem enxergar ele enxerga. E você está aí morrendo de ciúmes, olha só. Eu conto essa história, isso é uma história muito engraçada, né, da nossa família. Você tem que ver o meu sogro contando essa história com os detalhes, né? Mas ela ilustra, eu gosto dessa história, que ela mostra como que muitas vezes nós brigamos, nós, perdemos tempo da nossa vida com problemas imaginários. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, querido? Isso é desagradável, aí vai perdendo a vida. Eu vi um para-choque de um caminhão que diz assim, é melhor dividir a picanha do que comer o fígado sozinho. Glória a Deus, amém, queridos? É verdade, porque às vezes nós desperdiçamos tanto tempo, então é desagradável brigar, é algo que não agrada ao Senhor. E aqui o Salmo inicia com essa declaração tão bonita, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Queridos, isso é maravilhoso, porque nesse Salmo então existem algumas lições muito práticas acerca da unidade, da importância da unidade. Os irmãos na Bíblia, existem várias acepções do que significa irmão. Existe a acepção mais simples. Os irmãos, a Bíblia fala de Caim e Abel, eram irmãos, o irmão de sangue, filho do pai, filho da mãe, irmão, meio-irmão, quer dizer, que foram gerados juntos ali, os irmãos de José, Jacó e Esaú, e você vê os irmãos brigando o tempo inteiro. Você vê irmãos, um dia o meu irmão, ele me amarrou numa cama, eu tenho um sono pesado, eu estava dormindo aqui na pregação, estou brincando com você, eu tenho sono pesado, e aí teve um dia que o meu irmão, ele me amarrou na cama assim, porque ele estava bravo comigo, que ele tinha perdido lá o videogame, sei lá, e minha mãe acordou, chegou no quarto, eu tinha prova para entregar, fazer na faculdade, e eu amarrado na cama lá, porque o meu irmão tinha perdido. Então, irmão, só o sangue do cordeiro, meus irmãos, paciência, meu irmão. A professora na escola dominical, uma vez, ela perguntou para as crianças assim, crianças, qual dos 10 mandamentos é com relação ao pai e à mãe? Aí todas as crianças levantaram a mão, honrará o teu pai e tua mãe. Muito bem. Tem algum dos 10 mandamentos com relação aos irmãos? Aí só um menino levantou a mão. Tem, professor? Qual que é? Não matarás. Esse é com relação ao nosso irmãozinho. Porque tem a dimensão do irmão de sangue. Agora, a Bíblia fala também dos irmãos de Israel. As 12 tribos formaram uma nação. Não formaram uma nação? E a Bíblia fala também sobre os compatriotas hoje, 130 anos da República Brasileira. E a Bíblia também tem esse entendimento, os irmãos de um povo maior que a minha família, mas entender a sua nação, o seu país. Então, nesse sentido, nós somos irmãos. Quantos estão entendendo? Irmãos brasileiros. Só que a Bíblia também nos chama, todos nós, de irmãos em Adão, porque somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. E é desagradável irmãos brigando em casa. É desagradável irmãos brigando no país. É desagradável as pessoas brigando em geral. Só que a Bíblia também apresenta, como o pastor Rodrigo falou aqui tão maravilhosamente, o tipo mais profundo de amizade, de coinonia, de partilhar a vida, o tipo mais forte de fraternidade, de irmandade que existe no sangue de Jesus. Amém, queridos? No sangue de Jesus, nós somos irmãos. E é nessa profundidade que esse salmo vai mergulhar. Esse salmo, quando você está entendendo, amém, queridos? Ele está falando do tipo de amizade, de amor e de relacionamento
mais profundo que existe, que é esse relacionamento em Deus. E ele coloca diante de nós duas imagens bonitas. A imagem da unção do sacerdote, que aparece em Êxodo 29, Êxodo 30, e a imagem do orvalho que desce das montanhas. E essas duas imagens que o salmista apresenta diante de nós, elas nos ensinam tantas lições sobre como que a unidade, a amizade é tão importante nas nossas vidas. Primeiro, a amizade, então, ela é como um óleo precioso. E isso já foi explicado na ministração, eu vou apenas pontuar rapidamente. O óleo precioso. Amizades espirituais, elas não brotam de repente. Elas são preciosas, amém, queridos? Elas são construídas, elas são fruto de investimento. Lá em Êxodo, capítulo 29, quando está descrito como era feito esse óleo precioso, meus irmãos, é um negócio maravilhoso, era um perfume único, era um perfume especial que só seria usado para os fins que Deus estava colocando, ou seja, a consagração do culto, a consagração dos sacerdotes. Então, a amizade, a unidade, ela é comparada a um óleo precioso. Não é algo que acontece em qualquer lugar, não é algo que não nos custa. A amizade custa o nosso tempo, custam presentes, custa paciência, mas é precioso e agradável diante de Deus. Quem recebe essa palavra? O problema de muitas pessoas é a incapacidade de entender isso, e elas se perpetuam em amizades sempre superficiais, sempre com relacionamentos rasos, e nunca desfrutam bênçãos de Deus na vida por esta incapacidade de ir além nos relacionamentos. Você sabe qual que é uma das maiores bênçãos da vida, de acordo com a Bíblia? As decepções. Porque as decepções nos tornam mais maduros, amém, queridos? As decepções nos tornam pessoas mais casca-grossa, pessoas menos ingênuas e mais sábias, mais parecidas com Jesus, mais generosas. Então as decepções, e aí o que acontece? Tem pessoas que, por não entenderem isso, elas evitam as decepções e nunca avançam na vida, porque não amadurecem. Muitos jovens são assim. Os jovens hoje, antigamente tinha que falar assim: filho, entra para casa, já ficou muito tempo na rua. Agora é o contrário, o menino só quer ficar em casa, Sai para a rua, pelo amor de Deus, menino, vai embora daqui. Hoje mudou, os meninos pegam vírus do computador. Está repreendido o negócio dele, gente? Os jovens não brincam mais, não tem anticorpos, não é assim que fala? Qual que é a expressão que fala muito lá em São Paulo? Menino criado com vó. O que é isso? É um menino criado no apartamento. Ele pega só vírus do videogame, então não tem condições de um negócio desse. Teve uma história que eu conto também, aconteceu com a pastora Emerson Pinheiro e com a pastora Fernanda Brum. Quantos conhecem a irmã Fernanda Brum? E aí aconteceu lá na igreja deles. E eles tinham uma irmã que falou assim: olha, ora pela minha filha, porque meu filho, ele está doente, ele fica com o nariz escorrendo assim, faz uma oração por ele. Aí orou pelo menino. Aí na outra semana, o menino com o nariz escorrendo, e o menino, um perpétuo escorrimento no nariz, nunca melhorava. Aí um dia a Fernanda Brum falou assim: olha, querida, leva esse menino para brincar. Esse menino não tem anticorpos. Ela falou assim: esse menino não tem capacidade de resistência. Qualquer coisa, ele fica doente o tempo inteiro. A mãe ficou nervosa com a Fernanda. Onde já se viu isso? Estava falando para o meu filho ficar doente, está repreendido isso aí. Que meu filhinho não vai ficar doente não, ele é meu filhinho. E mimimi. Onde já se viu uma coisa dessa? Eu vou embora dessa igreja, não quero mais saber de Fernanda Brum, agora eu só quero saber da Aline Barros. Foi para outra igreja, ficou nervosa. Eu só quero agora saber da Cassiane. Sabe o que aconteceu? Levou o menino no médico, o médico deu o diagnóstico. Falou: olha, o problema desse menino é que ele não melhora, ele tem um monte, ele não, nem cura, porque ele nem fica doente, ele não brinca. O que esse menino faz? Não, ele fica só em casa, no ar-condicionado. Esse menino, o médico receitou doenças, catapora, ele precisa bicho de pé, ele precisa cachumba,
vai ser uma grande bênção na vida dele. E ele receitou doença. Era o único jeito do menino. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem quer ser um crente mais maduro em nome de Jesus? Nós não podemos ser esses crentes, porque senão, queridos, nós não vamos ter amizades preciosas. Nós não teremos amizades preciosas. E uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida são os relacionamentos. Nós precisamos uns dos outros. Quem recebe essa palavra na sua vida? Então, às vezes você ficou chateado com alguém esse ano, perdoa essa pessoa, porque você é chato também. Você também precisa ser perdoado. E às vezes a gente vai ficando... O mundo vai moldando os nossos relacionamentos. Tem que ser o contrário. A palavra de Deus que tem que moldar os nossos relacionamentos. Mas Jesus, olha, Pedro, eu tenho que perdoar ele? Tem. E se ele pedir perdão de novo, errar e pedir? Perdoa de novo. E se ele errar 7 vezes e pedir perdão? Perdoa. Se ele perdoar 70 vezes 7, você perdoa ele, Pedro. Porque nós fomos perdoados. Então isso é precioso. Isso é agradável diante do Senhor. Queridos, eu faço uma oração aqui para que nós tenhamos essas amizades preciosas em nome de Jesus. O meu pai é pastor também. Eu chamo Elienos. E o meu pai, ele investiu a vida inteira dele na igreja. Ele sempre trabalhou. Meu pai trabalhou na Aços Vilares, lá no ABC Paulista. E ele trabalhou a vida inteira, desde adolescente. Mas ele atuava na igreja, pregando, e ele plantou uma igreja que cresceu muito, essa igreja. E meu pai colocou ali, então, pastores de muita confiança para estarem à frente do ministério com ele, amém? Deu para entender? Ele colocou. Essas pessoas, esses pastores, foram pessoas que o meu pai ganhou para Jesus. Foram pessoas que o meu pai investiu na vida profissional. Olha, vai estudar, arruma um emprego. Foram pessoas que meu pai realizou o casamento dessas pessoas. Então, assim, são pessoas que o meu pai foi uma bênção na vida desses homens. E aí agora, passaram muitos anos, 20 anos, a igreja agora está muito grande, lá em São Caetano do Sul, a comunidade evangélica de São Caetano do Sul. Agora a igreja está grande. Agora tem uma influência na cidade, agora todo mundo quer estar nessa igreja. E aí o meu pai ficou doente. Meu pai trabalhava muito, e o meu pai então, ele teve uma estafa, hoje fala de estafa, né? Ele teve muitos problemas de saúde, a ponto dele ficar 3 meses internado de cama, meu pai. Uma situação muito difícil na saúde, meu pai ficou muito debilitado. Nesse período que o meu pai ficou doente, esses pastores, que eu estou descrevendo aqui, dividiram a igreja. Um saiu com um grupo, fez uma igreja, o outro saiu com um grupo, fez outra igreja, o outro pegou mais um grupinho do ministério, fez outra igreja, e aí ficou ainda um grupo de cerca de 700 pessoas com meu pai, porque os outros pastores começaram a se degladiar por causa de poder eclesiástico. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por causa de... E eu tinha 11 anos de idade vendo tudo isso. Filho, neto, bisneto de pastor, vendo tudo isso. Vendo as entranhas da igreja. Vendo a igreja real. Porque, você não me engana, nenhum crente é capaz de enganar um bisneto de pastor, sinto te dizer. Você pode fazer essa cara de santo aí... Eu tenho visão de raio-x, meu irmão. Já sei todos os seus pecados só de ver o jeito que você senta na cadeira. Que é criado em igreja. Aqui você nunca vai tirar de mim. Você pode não gostar de mim, mas você nunca vai tirar a minha história com a igreja brasileira. Você nunca vai tirar tudo que eu vivi na igreja. E aí foi um período muito difícil. Foi um período de privações. Aí você imagina meu pai. Meu pai piorou. O tratamento do meu pai se estendeu por mais 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu era uma pré-adolescente. Pela misericórdia de Deus, meu pai tinha relacionamentos preciosos. Amém, queridos? Preciosos. Amigos. Amigos no ministério do meu pai. Homens de Deus, homens de palavra, homens de caráter. Entre eles,
pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. Pastor Jorge Linhares foi na minha casa. Vários pastores foram na nossa casa na virada do ano de 1997 para 98. Mas o pastor Jorge falou assim, é o seguinte, eu vou levar vocês para Belo Horizonte. Vou levar o Elienos, da Esmeralda, o Davi, o Lucas e a Priscila, a nossa família. Eu vou cuidar de vocês até o Elienos melhorar. Se o Elienos melhorar, eu vou cuidar para sempre de vocês. Quem quer ter amigos preciosos assim, em nome de Jesus? Vamos para lá. E levou a nossa família para lá. As coisas passaram. Esses pastores que saíram, um por um, eles voltaram para pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, para mim, para o meu irmão Lucas e para minha irmã Priscila. Foram lá em Belo Horizonte, um por um, nesses anos todos, um por um, foi lá pedir perdão, foram lá pedir perdão. Um desses pastores já faleceu. Um desses pastores morreu com 49 anos com um câncer no estômago. Eu aprendi, meus irmãos, com essas experiências, que a unidade da igreja é uma coisa muito séria. A igreja não é uma empresa. A igreja, ela não é um boteco. A igreja não é um partido político. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é um aprisco e Jesus Cristo é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E os pastores da igreja prestam contas ao supremo pastor da igreja, que é o próprio Jesus, conforme 1 Pedro capítulo 5. A igreja é o corpo de Cristo. Quem recebe essa palavra? E se está escrito aqui na palavra que é bom e agradável nós estarmos unidos, se está escrito na palavra, querido irmão, que é como um óleo precioso, valorize o que a palavra de Deus está dizendo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos o que está escrito aqui, que nós podemos obedecer. Você recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Número 1, a primeira marca das amizades é que elas são preciosas. Amém, queridos? Elas são preciosas. A importância são princípios espirituais. A segunda marca é que ela é como um óleo precioso que desce da cabeça para a barba de Arão. Número 2, a unidade ela é preciosa, a unidade ela é capacitadora, legitimadora. O que significa o óleo na cabeça de Arão? Que ele estava sendo separado para o ministério, amém, queridos? Ele estava sendo consagrado para o ministério. E essa é uma segunda marca da igreja. Eles se reuniam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina apostólica? É aquilo que está no Novo Testamento, o Espírito Santo preservou para nós. O que Paulo fala para Timóteo? Não desperdice o dom que recebeu por imposição de mãos do presbitério. Na segunda carta, não desperdice o dom que recebeu por imposição das minhas mãos. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos orando pelo pastor, são princípios bíblicos. Quando um filho está submisso ao seu pai e sua mãe, quando um cidadão está submisso às autoridades constituídas públicas, quando, de acordo com as escrituras, um funcionário é honesto com o seu patrão e o patrão é honesto com o seu funcionário, de acordo com a Bíblia, meus irmãos, nós recebemos a bênção de Deus. Nós estamos agindo conforme a vontade de Deus. Nós só temos autorização bíblica de desobedecer. Um filho só tem autorização de desobedecer o pai e a mãe se o pai e a mãe obrigarem esse menino a pecar. Quem está entendendo? Aí mudou. Importa obedecer a Deus e não a homem. Você pode desobedecer o pastor se o pastor mandar você pecar. Pastores que abusam de ovelhas. Foi tão legal o período com o pastor agora, ele me explicando histórias, me aconselhando. Eu sou um jovem pastor, eu tenho muito que aprender com o pastor Laércio, ele me explicando sobre a importância do pastor se comportar diante de todos. Amém, queridos irmãos? Agora, se o pastor mudar o comportamento, se o governante mandar fazer uma coisa que a Bíblia está dizendo que é para fazer o contrário, aí mudou. Mas essa é a exceção, essa não é a regra. Quantos estão entendendo? Agora, quando eu tenho legitimidade. A pessoa vai lá e começa a falar. Mas qual que é a igreja dessa pessoa? Quem são os amigos dessa pessoa?
Quem referenda o que essa pessoa está falando? Você precisa de amigos. Você não pode caminhar sozinho. Você tem que estar ligado no corpo de Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E às vezes você está chegando no final desse ano estéril espiritualmente. Você é uma pessoa que não tem fruto, você é uma pessoa que não multiplica, você é uma pessoa sem vida, mas é claro, anda sozinho, mas é claro, coração fechado, não ora por ninguém, não perdoa ninguém, não pede perdão para ninguém, só se interessa por você, a sua vida é você. Eu sempre conto do menino que colocou um adesivo no carro dele assim: eu me amo, e vice-versa. Tenha essa paciência, meus irmãos. Pessoas cheias de si. O evangelho é diferente. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. É melhor coisa dar do que receber. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus que disse isso. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Nós precisamos uns dos outros, precisamos estar unidos, meus irmãos. Unidos. Por que a igreja brasileira tem tanta gente e uma influência tão débil na sociedade? Porque ela é desunida. Cada um busca o seu próprio interesse e não o interesse de Cristo, como Paulo fala lá em Filipenses. Cada um dá um nem aí para o outro. Agora, se a igreja se unir, a unidade não significa estar todo mundo no mesmo lugar, amém, queridos? É cada um no seu ministério, é diverso, mas é o mesmo Espírito, é um batismo, é um Senhor, é cada um fazendo o teu ministério, mas o tempo inteiro eu vou orando pelo meu irmão, e Deus abençoa aquele irmão, abençoa as outras igrejas, Senhor, cada um está sendo usado num lugar, abre a mão aí, Deus, olha as nossas mãos abertas para receber as tuas bênçãos, abre assim sua mão um segundo, olha as nossas mãos abertas, Pai. Muitas vezes nós ficamos com mãos fechadas, muitas vezes o coração fechado, que possamos ser mais generosos, porque aí nós vamos ter legitimidade. Em nome de Jesus nós oramos, amém, queridos? É como um óleo precioso que então é derramado na cabeça diária. A terceira marca da unidade é que a unidade, ela cresce, ela expande. Olha que interessante, o perfume não muda a atmosfera, não muda o perfume, é um perfume. Ele não fica na cabeça, ele vai para a barba. Ele não fica na barba, ele vai para a orla. É como o orvalho, que ele não fica no Monte Hermon, ele desce até Sião. Então, a terceira marca da unidade é que ela é contagiosa. Amém, queridos? A unidade contagia. Uma pessoa que está conectada no corpo de Cristo, ela chega, ela fala, ela tem vida. Ela não só tem autoridade para falar o que está falando, mas ela tem vida. E as pessoas começam a ficar contagiadas. Mas olha que maravilha. Olha o amor dessas pessoas. Jesus disse que nós devemos ser conhecidos pelo nosso amor e não pelo nosso ódio. Está escrito, Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, verso 43, vocês ouviram o que foi dito: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama o teu próximo e ore por aqueles que vos perseguem. Porque se vocês agirem assim, vocês vão ser filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz o sol vir sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se vocês só amarem quem ama vocês, os publicanos fazem isso. Se vocês cumprimentarem quem cumprimenta vocês, o gentio também faz isso. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém, queridos? Então Jesus está falando que o cristão vai além, o servo de Deus, a serva de Deus vai além. Ele não apenas gosta de quem gosta dele. Se você gostar de quem você gosta, o pastor Charles Spurgeon, quando pregou nesse texto, ele falou o seguinte: até os cachorros cumprimentam os cachorros. Até os animais se cumprimentam. Então você gostar de quem gosta de você, qualquer um faz isso. Jesus está nos desafiando a ir além. Se espera mais de um seguidor de Jesus. Amém, queridos? O que é cristão? Ungido. O que significa Cristo? Ungido. Cristão é pequeno Cristo, não é? Ou seja, um pequeno ungido. Nós somos os ungidinhos. Amém, queridos? Nós somos ungidos. E qual que é a unção de Jesus? É a unção do amor de Deus.
O Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu. Então nós estamos ungidos, a unidade nos unge, nos capacita para contagiar. A igreja se reúne para adorar e ela se dispersa para servir, para testemunhar. Nós não fomos chamados para sermos advogados de ninguém, nem juízes de ninguém, mas testemunhas de Jesus. Anunciar Jesus, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que vai em busca das pessoas, uma igreja que estende a mão, uma igreja sensível. Meus irmãos, nós estamos numa igreja leprosa, parece, as pessoas não sentem, os pastores em púlpitos de marfim, desconectados da realidade, têm a oportunidade de falar a palavra de Deus, não preparam uma mensagem, não estão nem aí. O maior milagre da igreja é como que a igreja continua de pé, apesar dos sermões que são pregados. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não estou nem aí, as pessoas não estão nem. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Nós temos que estar unidos, um ajudando o outro, um capacitando o outro, um contagiando o outro. Quem recebe essa palavra na sua vida? Um contagiando o outro. E aí a igreja faz a diferença na cidade. Faz a diferença na cidade. E em quarto lugar, é o orvalho que vem do Hermon a Sião. Hermon é o monte mais alto de Israel. Estava lá agora, tem 3 semanas em Israel. E o Monte Hermon é onde nasce o Rio Jordão, a nascente do Rio Jordão. E Sião é o mais baixo dos montes. Então aquele orvalho ele vem, ele desce. Está escrito que desce. Aí desce. Em quarto lugar, a unidade, ela é refrigeradora. Ela refrigera a nossa vida. As pessoas, às vezes você vai ficando sozinho, você vai ficando arisco. Você precisa do orvalho da amizade na sua vida. Você precisa do orvalho dos amigos na sua vida. É uma bênção quando nós estamos juntos, para as coisas mais importantes e para as coisas mais simples. Não é verdade? Amém, querido? As coisas mais simples. Nós precisamos uns dos outros. Para nascer, você precisa de 2 pessoas. Para morrer, uns 4 para carregar o seu caixão. Amém, queridos? Então, a gente nasce e morre precisando das pessoas. Nós somos autônomos. Mas a autonomia não é autossuficiência. Só Deus é totalmente independente. Amém, queridos? Nós somos dependentes, nós somos criaturas dependentes de Deus. Então, nós precisamos uns dos outros. Isso que é a beleza das amizades. As amizades renovam, é um orvalho, ela refresca a nossa vida. Porque cada um é de um jeito. Cada um foi criado de um jeito por Deus. Então, cada um tem algo único de Deus na vida. A Bíblia fala, inclusive, dos dons espirituais. Amém, queridos? Os dons. Não tem nenhum cristão que não tenha um dom espiritual. Mas também não tem nenhum cristão que tenha todos os dons espirituais. Deu para entender? Não tem ninguém que tem todos os dons e não tem ninguém que não tem nenhum. Não, é de um modo que Deus faz, Ele distribui conforme a graça e a soberania dEle, para nós nos conectarmos uns com os outros e ficarmos mais fortes. Isso para as coisas mais profundas da igreja e para um almoço, para um jantar que nós vamos ter daqui a pouco, uma comida, um café. Não é, pastor? Como é que é? Vai ter um grupo de pessoas. Tem gente, que tem que ser o líder. Amém, queridos? Alguém tem que tomar decisão. Se depender de você, você não decide o sapato que vai usar. Eu uso esse? Não, eu vou com o outro. Não, eu vou com esse. Ou nós vamos comer? Vamos na pizzaria. Não, vamos tomar pão. Não, vamos jejuar. Está repreendido, nós vamos comer. Tem que ter um que define, nós vamos para a pizzaria. É um líder, é alguma pessoa com capacidade de tomar decisões, coragem de tomar decisões. Então precisa de líder na família, líder na igreja, líder na sociedade. Está escrito em Coríntios: se a trombeta não emitir um sinal claro, quem vai se preparar para a batalha? Então tem que ter alguém que troca a trombeta na linguagem bíblica. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Então tem pessoas que Deus dá uma visão, amém, queridos? Eu fiquei tão feliz, o pastor Laércio me mostrando ali a parede com os retratos dos pastores que já passaram por este púlpito.
que já conduziram este rebanho. Louvado seja o Senhor pela vida desses homens, louvado seja o Senhor pela vida do pastor Laércio, amém, queridos? São as pessoas que tomam a decisão. Não, é uma pizzaria, chega na pizzaria, começa tudo de novo. Pizza de quê? Abobrinha. Está repreendida essa pizza, meus irmãos, de abobrinha. Pizza de quiabo, queridos, resistiu o quiabo e ele fugirá de vós. Meia presbiteriana, meia assembleiana e não se fala mais nisso, amém? O cara toma uma decisão, Bibo. Mas aí não adianta só um líder. Tem uma pessoa que é engraçada. Tem uma irmã que ela conta as histórias. Tem uma irmã que é a alma da festa, amém, queridas irmãs? Ela fala, ela conta, ela faz. É uma pessoa que tem uma habilidade de fazer as pessoas interagirem. Ela não expõe ninguém. Ela é o contrário, ela valoriza, as pessoas se sentem valorizadas, é um dom, é gente que tem um jeito especial. E ela pergunta, e aí, o que vocês estão fazendo? Porque tem gente, meus irmãos, que não sabe conversar na mesa. Está na mesa, começa a falar de problema, está amarrado um negócio desse? Minha sobrinha está doente, o braço dela está caindo. Meus irmãos, fala depois desse assunto. Aí a pessoa, ela não sabe se comportar, aí ela fica perto do pastor Laércio, aí está o pastor Laércio contando uma história, ela fala, olha, ao invés de eu só ficar reclamando da vida, eu posso aprender a falar boas notícias, amém? Você é um evangelista, portador de boas novas, amém, queridos? Você não é um portador de más notícias. E tem alguém para pagar a pizza, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tem que ter um amigo rico, amém, queridos irmãos? Uma pessoa que ela está dando risada o tempo inteiro. Ela não está nem aí. Queridos, para as coisas mais simples, até as questões mais profundas da vida. Pessoas aqui que vão ter um dom para aconselhar, pessoas que têm um dom de evangelista. Todos nós devemos evangelizar, mas a Bíblia fala de pessoas com uma capacitação para isso. Todos nós temos que ser generosos, mas a Bíblia fala do dom de generosidade. Olha que interessante. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Isso é um orvalho para nós. Isso é um orvalho para nós. Eu e o pastor Rodrigo fazemos parte de um grupo de amigos que tem uma frase assim: qual pobreza a sua riqueza supre? Legal, né? Qual pobreza a sua riqueza supre? Porque nós temos riquezas de vários tipos, meus irmãos. A parábola dos talentos ensina tanto sobre isso. Nós temos dons, talentos. Vamos multiplicar isso. Vamos parar de sepultar talentos. Vamos multiplicar isso para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero caminhar para o encerramento aqui para a gente ter um momento de oração, destacando que 3 vezes nesse salmo fala de descer. É como o óleo que desce da cabeça para a barba, desce da barba para a orla, é como o orvalho que desce do Hermon para Sião. E ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. A bênção da unidade é uma graça de Deus por nós. Ela desce, ela vem do alto para a nossa vida. É só Deus que pode abençoar as nossas vidas, amém, queridos? É só Deus que pode nos abençoar. Então ali o Senhor ordena a bênção. Não é que é a nossa unidade que atrai a bênção de Deus, é que onde Deus está abençoando vai ter unidade. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Quando te amaldiçoarem, bendiga as pessoas. Eu falei isso hoje, esses dias com os meus amigos. Não vamos coar mosquitos e engolir camelos, amém, queridos? Está cheio de pessoas especialistas em coar mosquito, engolindo camelo. O que Jesus falou? Você quer tirar o cisco do teu irmão? Tira a trave do teu olho primeiro, aí você tira o cisco do olho do teu irmão. É uma bênção as amizades, é uma bênção de Deus, é um chamado de Deus, que Deus abençoe as nossas famílias. O Brasil não precisa de mais uma família destruída. O Brasil não precisa de mais uma igreja dividida. O Brasil não precisa de mais sofrimento. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de famílias unidas, de casamentos maduros. O Brasil precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus continue abençoando vocês que separaram esse tempo aqui, alicerces, e falar sobre esse alicerce da unidade, que é
Querido, o assunto central da Bíblia. A Bíblia é sobre o amor, sobre a unidade. A Bíblia fala que Deus nos criou e o pecado quebrou essa unidade, separou a gente de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos reconectou com Deus através do sangue dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, só em Jesus nós podemos vivenciar essa unidade. É em Jesus que nós temos esse óleo precioso. É em Jesus que nós recebemos essa capacitação. É em Jesus que nós contagiamos as pessoas. É em Jesus que nós temos esse orvalho. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a nossa unidade, amém, queridos? Ele é o nosso Senhor, Cristo é Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. Em nome de Jesus, saia o mal. É em nome de Jesus que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. É diante do nome de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Oremos. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelas ministrações que estamos recebendo aqui, coinonia. Ó Deus, não é apenas um objetivo comum, é muito mais, é partilhar a própria vida. Esse salmo tão bonito, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Senhor, nós queremos isso para nós. Às vezes estamos vivendo de um modo desagradável, sem harmonia, e nós perdemos, ó Deus, porque só temos relacionamentos descartáveis, e nos tornamos pessoas mesquinhas demais. É desproporcional com a nossa idade, é desproporcional com tudo aquilo que já foi investido em nós. É desproporcional a nossa imaturidade diante de tantos aprendizados que já tivemos. Queremos esse óleo precioso nas nossas vidas. Ó Deus, às vezes nós falamos, mas não tem impacto algum, porque falamos a partir de nós. Não temos legitimidade, não temos credibilidade. Uma pessoa amorosa, ela vai restaurando a credibilidade na vida dela. É como um óleo precioso que desce na cabeça de Arão. Senhor meu Deus, muitas vezes nós não contagiamos ninguém, temos uma fé defensiva, temos uma fé de final de semana. Não, é como o óleo que escorre até a barba, até a orla das vestes, é como o orvalho que desce do Hermon até Sião. Ó Deus, que possamos ter essa presença, o aroma de Cristo nas nossas vidas. Sejamos o aroma de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra, cartas vivas, embaixadores de Deus. Ó Senhor, nós queremos esse orvalho, queremos, ó Deus, estar refrigerados, refrescados, renovados, e o Senhor usa os irmãos para isso. O Senhor usa o convívio. Olha, se tem alguém decepcionado com alguma coisa, quebranta os nossos corações. Olha, se tem alguém entristecido, que seja um final de ano de surpresas maravilhosas, de conserto, de perdão, de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus abençoe, queridos.